Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de mais uma droga reconhecida pela sociedade, né? Uma droga que é, digamos que ilegal. Bom, a todo tempo a gente está procurando elementos dentro das composições de navegantes, né? Ou seja, dentro das composições de ambientes que a gente decompõe sobre o raciocínio saber, elementos que nos diz reparte segurança e entre essas repartições nos fazem objetivos cada vez mais contrastantes, né, dentro dessas questões. Um, e a explicação, né? A explicação, ele é um lado, ele é um outro lado da segurança, porque existe o elemento visual que a gente repara e aí a gente vê seguro sobre várias decomposições da matéria sobre o estado do ambiente, por exemplo, movimento. O movimento é relativo e sobre o movimento expede-se segurança, principalmente sobre as vidas que reagem ao movimento das coisas dentro de um universo. E aí a gente tem os movimentos com propriedades cognitivas próprias, movimentos com processamento de dados e execução a partir de valores, né? E isso tudo nos ataca frente a uma organização de espaço-tempo e consideração dentro dessa navegação relacionada ao organismo, né? E olha, a sensação do organismo, ela sempre é a nossa predileção de aquisição de bens. O nosso organismo sempre desrompe a estrutura para desassociar conexões lógicas que nos fazem referenciar o exterior em sumo ao interior, que desinterpreta e se estabelece potente sobre essa demanda, potente para se sentir, né? Então essa questão de relaxamento e, e constrição faz as ondas que desorganizam e representam, transduzindo a sinalização, um algarismo de bem. Então, por isso que a gente tem os bens materiais, porque é tudo aquilo que a gente consegue conquistar e decompor associação de conquista, de relação, né? Então, beleza. Dentro dessas propriedades, então, no meio ambiente, a gente tem elementos de segurança, elementos que a gente tem domínio para fazer essa definição sobre a interpretação do organismo. Mas coisas que não estão nos expressando segurança, ficam chocando contrações. Tipo assim, ó. Então o que é seguro fica assim ou assim. Agora o que não é seguro fica assim. Você tá vendo? Então tem vários níveis de adversionamento de segurança sobre o meio. E olha como é que é o estado ativo desse meio no interior de nós, ó. Vocês conseguem reparar? Ele não é assim, não é assim e nem assim. Ele é assim, ó. E aí, quando a gente está sobre esse estado, a gente começa a explicar, e sobre a desexplicação, esse movimento vai se perdendo, até que a gente consiga amarrar uma explicação que vai fazer assim.
e vai desangulando, ó. Vai desmemorificando, vai desrampando movimentos de descida e subida, controle sobre aquilo que estava sob um descontrole. A gente começa a controlar sobre a força da desexplicação contida nessa adversação de insegurança de interpretação de momentos. Bom, e aí dentro desse mistério, nós nos formamos desinformando a nós mesmos sobre conteúdos de revelação e qualificação dessas repartições de atividades, de sociedades. Então, com base na idade, a gente vai conseguindo adquirir mais especiarias para poder despotencializar a explicação e controlar esses medos. Medicina, medo de se ensinar, né? Bom, e a droga, ela é sempre isso. Tá vendo? A droga, ela é sempre insegura. Ela é sempre insegura. E toda a droga, ela se faz insegura por ponta de destacar a associação geométrica, a associação de um plano. E sobre esse destaque de plano, você tem a insegurança desordenando os pontos de contenção adrenérgicas que essa substância carrega. E quando você não tem pontos de segurança para essa substância adrenérgica que descarrega o usuário, conter uma rota de digestão sobre essa absorção, ele se transforma aos poucos sobre a revelação desse átomo, dessa substância em atividade no seu organismo. Drogado. Então a gente consegue ver os drogados e consegue reparar os drogados. Só que tem drogados que querem ser drogados e tem drogados que se confortam na droga por uma certa desatenção de focos e soluções em realidades. A nossa realidade, ela é muito carregada de soluções, só que a gente sempre está buscando uma solução íntima e a gente está sempre querendo ser o dono, o criador dessa solução. E aí a gente vai sobre as soluções já existentes, a gente vai falando assim, cara, que chato. Cara, nossa, que tédio. Ah, não, mas de novo? Nossa. Por que a gente tem que sempre fazer isso desse jeito? Né? E aí a gente vai meio que se fissionando e criando um estresse cognitivo por essa fissão de desacreditar no nosso potencial de readmitir a atuação sob o privilégio das soluções já descritas, criadas, criterificadas, anunciadas e preservadas. E a gente vai se distanciando e procurando elementos que são significativamente distanciadores das soluções. Só que eles também são soluções. Só que eles enganam você, porque eles mudam a sua chave lógica, mudam o equilíbrio do seu objetivo em escala e faz você advertir que está solucionando algo diferente de todos,
utilizando algo que é diferente de todos para solucionar. E aí você usando essa substância, você é um diferenciador. Ou você se torna um potencial diferenciador de resolução, de solução. E aí que mora o herói, ou o erro, que desrói para se ver em uma brava solução diferente. De processo a dificuldades sobre essas atividades, muitos usuários evoluem nessa diferenciação e constroem mundos que desvalorizam cada vez mais o ser predileto, o ser que conseguiria raciocinar a divisão, conseguiria se administrar frente à conquista dessa solução matemática, nesse plano de viver e se ativar e desativar por administração de valor à vida, que desconcorrem, mas tem a graça de ter concorrentes. Porque é muito pior você viver na sombra de concorrentes, nenhuma solidão, vendo apenas sombras de concorrentes e não seres como você. E aí, essa é uma droga fatal. É uma droga fatal. Mas hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai ver uma droga que evoluiu nesse sistematização de administradores dessa droga, né? Porque tudo tem os seus administradores que navegam nesse subterreno de potenciais de atividade sobre controle de usuários, né? E aí a gente vai falar hoje da droga chamada de Boa Noite Cinderela. Tá. Boa Noite Cinderela. Né? Quando a gente dá boa noite para alguém, né? É como se a gente colocasse ela pra dormir, né? Pra dormir é algo que dá medo em muitas pessoas, principalmente para crianças e crianças mimadas. A gente precisa de voltar nessa questão. Por quê? Por que dá medo? Porque a criança mimada, ela 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 tem uma certa frequência de imposição com as adrenergias das pessoas próximas que lhe mimam, sabe? E quando você distancia essa criança ou esse alguém dessas pessoas, elas se derretem de medo. Então, eu vou falar uma coisa para vocês que é verdade. Tem muitos adultos, muitos casais, muita paixão acontecendo que gera a mesma coisa. É um medo de ficar sozinho, né? E aí isso traumatiza, porque as pessoas mimadas, elas têm medo de dormir. E aí quando você distancia esse alguém da pessoa e ela vai perdendo a frequência da outra pessoa vai decaindo e a adrenergia e a coragem que ela tinha vai sumindo, ela vai criando um estado de pânico e cria até mesmo verdades obscuras
que descarregam e fazem as frequências serem transportadas para valores que a gente sabe, né, que reconhece como fabulantes, hiperbólicos, monstros, fadas, todos esses ambientes que culturalmente, midiaticamente, expõem esses quadros de revelação da criança que perdeu o potencial da coragem, a adrenergia do arquiteto, dos pais ou de quem seja o adrenergíco dessa criança. E aí nessa solidão ele começa a ver monstros. E para lutar contra os monstros, ele vai utilizando drogas. Ele mija na cama, ele acorda e corre para o quarto da mãe e para o pai. Ele pede para dormir com luz acesa. Ele grita e acorda no meio da noite. Ele usa droga, né? Ele usa droga para fabricar imaginação e reflexo de identidade e conquista. Então ele faz um jogo na artificialidade dessa escala de coragem. Só que isso tudo acontece e pode acontecer em um dado período até que esse agente consiga revelação para se tornar um agente corajoso. Mas como eu falei com vocês, existem muitos jovens, muitos adultos e até alguns velhos que se enterram nessas adrenergias, porque quando a gente está com outra pessoa e a gente luta e quer estar com essa pessoa e diariamente a gente luta, entrega o nosso amor e faz todas as aventuras das narrativas possíveis para ser vitorioso com essa pessoa, usando a coragem que ela nos dá, a gente se vê muito contente para reviver e reestar. Então a gente não tem medo de dormir do boa noite, porque sabe que no outro dia vai acordar com essa pessoa, vai ter a adrenergia dela ao seu favor, ou vai ter que fazer uma narrativa, vai ter que lutar para conquistar essa adrenergia. E esse é o objetivo dessa vida. Bom, e aí então você sabe que se essa pessoa perde esse elemento adrenérgico, ela vai sofrer bastante mesmo. E aí vai precisar de reposição. Só que às vezes não existe reposição semelhante que caiba no lugar, ou que seja fácil, porque é muito difícil o processo. É uma traição inigualável. O organismo sofre muito quando acorda e vê que a gente está criando uma farsa em nós mesmos para dessignificar o amor que existe e existiu lá. De pai, de mãe, de namorado, de amigo, de esposas, de todas essas versões de status de vetor de atenção, de acesso cognitivo, cerebelar, sináptico, plástico, seja lá o que for. Existem essas frequências. E aí as pessoas elas buscam, e quando elas estão muito sofrendo, às vezes o elemento mais facilitador vem à tona. Vou dar um exemplo muito simples. Você já viu aquelas cenas no filme de que as mães elas
estão debaldeando com potes de sorvete enquanto tem alguma coisa prendendo o nervo dela, por exemplo, o filho tá com o pai e a madrasta em outra casa, ou o filho saiu e não voltou até então. E aí a mãe fica acordada até o filho chegar, né? Ou come um potão de sorvete de ansiedade porque o filho tá fora, né? Tem vários exemplos de identificações desse sentido lógico, né? E por escolher umas coisas bem fáceis, né? Dependendo da amizade que você tem e da educação familiar que você tem e da onde que você se encontra, você pode ser alvo de uma droga e talvez essa droga seja Boa Noite Cinderela. E dependendo do administrador dessa droga, ela pode te levar para um trauma muito grande, ela pode te deixar muito traumatizado. Então, a gente vai entrar agora, vai acessar conteúdos para fazer referenciação dessa droga, né? O nome dela é Boa Noite Cinderela. E sobre o Boa Noite a gente já até descarcionou, fez um plano de descartar alguns valores e administrar o sentido do que refere-se o Boa Noite, né? E aí o Boa Noite a gente sabe que é aquela hora da cama, né, de dormir. E aí existe a lápide, ó. Se eu não acordar, saiba que eu te amei. X. Então a gente faz um X, uma imagem, e essa imagem aparece. Isso é Boa Noite. Agora, o que é Cinderela, né? A Cinderela a gente já começou a ver que é um elemento sobrenatural, não é mesmo? É um sobrenatural. É algo que está além do natural. Vamos lá. O que é Cinderela? Sua origem tem diferentes versões. A versão mais conhecida é do escritor francês Charles Perrault, de 1697, baseado num conto italiano popular chamado La Gatta Cenerentola, a gata borralheira. A mais antiga é originária da China por volta de 860, semelhante à versão de Charles Perrault, a versão dos irmãos Grimm. Nesta, porém, não há figura de fada madrinha que favorece a realização do desejo de ir ao baile. São os pombos. Desejo de ir ao baile são os pombos e a árvore que crescem no túmulo de sua mãe. Tá vendo? Então, o que ela queria? Ela queria ir ao baile. Ir ao baile. E esse sim de relar, a gente já viu nos bailes, né? O que acontece? O relar faz vários relacionamentos, né? Tem os relacionamentos que podem acontecer nesse bairro a partir dos sims, né? E aí esses relacionamentos vão fazer direcionamentos soldados. Então a gente tem os dados que vão
ser soldados por relacionamento formado de sim, né, ir ao baile. E esse baile, ele pode ser vários locais que, digamos, precisam de coragem. São vários locais que precisam de autorização. Então esse é o baile, né? O baile não é só aquele baile que a gente conhece, o baile funk, isso, aquilo. O baile é um local que precisa de coragem e de autorização. E esse ir cria uma frequência. E aí a frequência primeira é o primeiro degrau. A gente sai do zero e vai para o primeiro degrau da frequência. Só que esse primeiro degrau, ele é o mais alto, porque essa escada é uma escada decrescente. Então a gente tem o decrescente de frequência. E aí isso vai irradiando, isso vai adrenergificando o ser sobre essa conduta, né? E aí ele vai criando potencial de condução sobre soldados adquiridos. Tá, então isso aqui é a Cinderela. Só que se ela faz alguma coisa por exemplo, que aumenta o potencial dela, que ela, por exemplo, aqui ela está experimentando os sapatos, né? A Cinderela, ela experimenta assim ela experimenta os sapatos. Mas isso aqui pode ser os pares de autorização que ela vai dar. Então, esse sim aqui, ó, refere-se à autorização que ela dá para desesportar a adrenergia. Então essa desportar a adrenergia, ela vai ser uma substituta para o agente de encargo de coragem. Então a gente vai fazendo trocas de coragem, né? Então quem nos adrenergica e fica nos dando coragem, ele é o cargão, né? Ele é o que ajuda a gente a dizer sim. E aí o que acontece? Esses experimentos aqui, ó, eles podem ser de demasiadas formulações. A única coisa que precisa tomar atenção é que, dependendo do tipo de baile, a gente pode ter desejos e experimentos diferentes. Por exemplo, se você vai na sorveteria, você tem experimentos de sabores diferentes para experimentar. Se você vai fazer uma prova, você tem em uma questão diferentes respostas para dar sobre a interpretação. E se você vai em um baile, por exemplo, de gala, debutante, isso aqui, você tem diferentes personagens lá para se relacionar, né? E aí você tem intimidades diferentes para poder desesportar, entende? Então
Agora sim você entende sobre essas diferenciações. Esse é um produto de variação, né? Então a gente tem uma variação de valores. Agora, colocando o nome droga para isso, droga não é o afastamento da solução padrão? Então ele é o desvio padrão, né? Droga, desvio de padrão. Agora sim, a gente vai ler agora sobre a Boa Noite Cinderela. Olha aí. Também conhecido por rapé, rape drugs, droga de estrupo. Olha só que bosta, né? Droga de estrupo. É o nome dado a um golpe no qual um sujeito geralmente simpático e de boa aparência coloca um coquetel de drogas como o ácido gama-hidroxibutírico juntamente à bebida de outra pessoa. Então, coquetel de drogas. Ácido hidroxi agidaraoxi butírico. O que é o hidroxi butírico, né? Você coloca um agente que é super potente, um agente muito que consegue pagar caro. Então a gente tem a máscara do pagamento que vai ser colocada se você agir de organização sobre essa desinformação. Então, se você colocar esse ácido hidroxibutírico, se você agir sobre esse dado rico, você vai ser drogado, né? Você vai é como se você fosse capaz de pagar por algo. Então aumenta a sua coragem de pagar por algo. Você tá vestindo uma máscara aqui, ó. Encontradas geralmente na forma de comprimidos ou gotas, tais drogas depressoras do sistema nervoso central. Então é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então esse sistema nervoso central, ele é o semáforo do organismo. Ele é o semáforo. É o capacitante de sinalizar, ó. Caraca. Então, a gente tem o organismo e esse aqui é o sinalizador. Tá vendo? Vermelho, amarelo e verde. E aí quando a gente coloca depressora, a gente inicializa uma mudança de velocidade
dos veículos em transição. Que veículos são esses? São os potenciais de ação. Veículos, potenciais de ação. E esse potencial de ação, ele sobre a sinalização, ele é difracionado, né? Então, a sinalização aqui, ó, ela faz a difração. O que a difração faz? Ela calcula para nós os riscos de elevar esse potencial de ação. Quando você diminui a difração e aumenta a velocidade, você coloca em risco de levar mais potencial de ação ou menos potencial de ação para onde deveria ser levado, né? Isso tudo são contrações orgânicas. Ao serem ministradas juntamente com bebidas, essas contrações orgânicas elas partem do sinal vermelho. Então olha aqui, esse sinal vermelho, quando aceso, ele está no cérebro. E aí você tem a porcentagem de acesso. E aí a gente consegue contrair ou relaxar, né? Então a gente consegue fazer isso ou isso, né? O que isso diz? Ele faz a porcentagem de velocidade do acesso colinérgico. Então é como se a gente tivesse aqui, ó, pedais de velocidade. Por isso a gente tem esse nome, depressor. Quando a gente tem depressor, a gente tem uma contração desse vermelho que vai fazer com que o tempo dele fique pequeno e do amarelo fique maior e do verde fica maior assim também, ó. Ou você tem um amarelão e um verde, entendeu? Você diferencia essa escala por essa agência de fazer depressão no sistema nervoso central, porque é tudo proporcional, ó. O equilíbrio desse eixo tá para isso, né? Só que dependendo da via, da escala da adrenergia, essas notações elas podem mudar. Tá vendo? A contração aqui pode aumentar aqui e aumentar aqui, ou diminuir aqui e aumentar muito aqui. E aí você muda o percurso ativo do potencial de ação, sinalização do organismo. Ao serem ministradas juntamente com bebidas alcoólicas, alteram o nível de consciência por até 3 dias, deixando a vítima vulnerável. Então, até 3 dias altera o nível de consciência. Então, é aquilo, você passa a noite na casa do coleguinha e aí sofre várias lesões hidroxibutírico. E aí, ó, passou o dia na casa do colega, dormiu ou viajou, né? Viajou. E aí foi lesado com coquetel, mais hidróxido, mais ácido, mais aceitou hidroxibutírico. Ficou 3 dias com máscara de personalidade. Então, e aí, person? E aí, personal? E aí, person que bote rico? E aí, ricão? E aí você se tornou rico, porque botou a máscara de rico. Só que a gente tem a versão de rico, versão do rico botado.
E aí o ovo ficou lá, ó. E aí você pode ter sido rico para ficar bem com uma pessoa, para parecer que era uma pessoa boa para outra pessoa, para parecer que era rico e confortaria outra pessoa, e aí a pessoa ela vai lá e faz sexo com você, ou beija na sua boca, ou te conta coisas que não contaria, porque você fez essa camada de contenção de despistar a ação, de pintar a ação, né? E aí, olha só, você dormiu, ficou inconsciente nesse estado. Agora, quando você voltar para sua casa ou para o seu país e para sua vida, quando você tirar essa máscara, vai ser difícil, você vai ter uma reação e isso pode levar você a um trauma ou queixas, né? O suficiente para ser roubado, ó. O nível de consciência por até 3 dias, deixando a vítima vulnerável o suficiente para ser roubada ou violentada. Então você, né? Esses 3 dias de máscara de personagem, você pode ser roubada, influenciado ou violentado. E aí a gente tem vários tipos de violência. A gente tem a violência de influenciadores, a violência de amigos, a violência de aparências de, por exemplo, de personalidades na rua, né? Às vezes o cara pede ajuda na rua e ele vai lá e te violenta porque vê que você tá com máscara de personalidade, tentando parecer que é o que não é, né? O suficiente para ser roubado ou violentado. Além disso, podem causar intoxicação ou morte por desidratação. Então tem isso também, ó. Intoxicação e morte por desidratação. A desidratação é desistir de ter essa adequação. Por se dissolverem facilmente e serem incolores e inodoras, identificar um copo que recebeu tais doses é tarefa quase impossível. Então, camarada tá lá, tá tomando algum líquido lá, uma questão. Talvez ele não saiba, né? Mas ele tá tomando um hidroxibutirico, né? E aí ele tá aqui, ó, por trás da máscara aqui, né? Mas aí ele tá lá assim, ó. Fortão. Só que aqui ele é um palitinho, né? E aí ao tomar isso ele fica carregado e olha só a carga. Ai, ai. Ai, ai. De ocorrência relativamente frequente, este golpe ocorre geralmente em festas, boates, bares e praia, fornecendo como efeitos iniciais os mesmos que o álcool proporciona. Então é a mesma coisa. A primeira coisa parece que é álcool que a pessoa está tomando, mas depois a entorpecência do efeito sobre a digestão e a metabolização do acesso às células lhe faz se contrair, referenciando esse efeito e dormindo sobre a noite.
e se achando a Cinderela. Em um segundo momento, o indivíduo sente-se sonolento e com dificuldades de reagir a ameaças físicas ou psicológicas, obedecendo basicamente a todos os comandos ditados pelo golpista. Outra coisa que dá muito isso é fumos de... alguns fumos, né, de maconhas, THC. THC tem muito isso também. Por conta da depressão do sistema nervoso central. Para evitar ser vítima deste tipo de crime, tenha cautela, não leve desconhecidos até sua casa, não aceite bebidas de estranhos e não descuide de seu copo. Então, provavelmente, se você é um cara que sai bastante e que tenta ser amigável às pessoas, para ter uma corrente de reconhecimento sobre as pessoas, isso e aquilo, e os interesses que elas repartem de você, nesses processos de atividade, você com certeza já deve ter aceitado alguma coisa nesse sentido, ou reagido nesse sentido, porque digamos que talvez você não tome essa droga, mas você reaja assim. Por quê? Porque esse efeito, né, ele tem vários potenciais de atividade e tempo de efetualidade. E existem as efetualidades desse efeito, onde as pessoas elas às vezes nem tomam, mas só de estar perto de quem tomam ou de necessidades de imposição química, elas em um dado de repente momento assumem estados parecidos de denominadores, né? Então o que é isso? É você meio que ter um dominador, né? Ter se tornar fraco e para que alguém se eleve ao dominador. E aí esse dominador ele vai assumir o cargo de chefia de gerência, ele vai parecer que é o cara que despotencializa a adrenergia sobre você. É aquele que te põe para dormir e você consegue dormir porque ele está ali te pondo, né? É basicamente isso. E aí você não vai sofrer distância da coragem que essa pessoa te dava, né? Porque lembre-se, boa noite, dormir dá medo, né? Tem a questão da lápide que a gente mostrou. Só que nessas festas, né? A pessoa ela ganha outra quando ela desmonta essa pessoa, né? E se busca a representação dessa pessoa na festa por te dar essa alteração, te colocar para baixo, te colocar em depreciação. Muitos amigos fazem isso num automatismo e não sabem que estão fazendo isso, mas tem muitas pessoas que sabem e aproveitam disso para serem valorizadas sobre essa denominação. Então fica aí a dica, fica aí a sabedoria sobre essas drogas e a capacitância dessa impressão para refletir sobre, né? Porque existem outros módulos de retirar e extrair dados sobre essa droga e refletir, né, sobre ela. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!